bom descansar em Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Quero te convidar a ler comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8. Primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 8. É interessante como o homem busca conhecimento. Esta inquietação que vem no transcorrer dos anos, passando desde as eras lá de trás, a idade chamada Idade Antiga, depois a época em que nós vemos as coisas já evoluindo e aumentando e avançando, chegamos à Idade Média, chegamos à modernidade, chegamos a esta pós-modernidade e ainda estamos atrás de conhecimento, queremos absorver, queremos saber, queremos resolver questionamentos do nosso coração. E por isso, no correr da história, nós vemos homens pesquisando, homens e mulheres, quando digo homens, entendam, pessoas pesquisando, buscando conhecimento, buscando orientação para também orientar a outras pessoas. Nós vemos, principalmente na época da Reforma Protestante, quando logo após a Reforma Protestante, nós vemos Lutero já escrevendo os seus catecismos, logo em seguida nós vemos João Calvino escrevendo os seus catecismos, logo em diante nós já vamos ver os catecismos, aí o catecismo de Heidelberg sendo escrito, e outras confissões de fé, onde o povo então começava a mostrar esta sede, mas ao mesmo tempo também que podia absorver mais do Senhor, ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento da direção do Senhor para todas as coisas em suas vidas. E pensando nesta busca por conhecimento, esta busca intensa que nós temos, o grande equívoco dos nossos dias ou dos dias, desde os nossos antepassados, é buscar conhecimento, mas esquecer de exercer este conhecimento com amor. Buscar conhecimento sem exercitar amor. O apóstolo Paulo escreve, nesta mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que qualquer coisa que eu faça, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, se não tiver amor, não vale. Não é. E no capítulo 8, os 3 primeiros versículos, acompanhe comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 8, os 3 primeiros versículos, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Pai, edifica o nosso coração, fala conosco aqui através desta palavra, e que possamos, a partir destes 3 versículos, extrair lições para o nosso coração e entendermos, ó Pai, o que de fato é o melhor para a nossa vida. Oramos desde já com gratidão, entendendo que o Santo Espírito do Senhor intercede por nós e também Cristo intercede por nós e age em nós. Que o Teu poder, ó Pai, se manifeste aqui em nossas vidas, pois dependemos do Senhor, carecidos estamos de Ti, temos fome, sede da Tua justiça e queremos dela aqui, Senhor, saciar-nos. Enche o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Parece-nos aqui que o apóstolo Paulo quer conversar sobre ídolos, sobre comida sacrificada a ídolos, mas quando ele entra neste assunto, já nos parece que Paulo resolve, antes de falar das comidas sacrificadas aos ídolos, antes de falar então de como deve ser o proceder cristão, maduro na fé a respeito de comidas sacrificadas a ídolos, ele, nesta introdução do capítulo 8,
faz questão de falar sobre essas duas importantes seções da vida cristã, chamadas conhecimento e amor. Conhecimento sem amor não funciona. Amor também sem conhecimento não funciona. E o apóstolo Paulo faz questão de pontuar, de apontar para o meu e para o seu coração como eu e você devemos olhar para estas coisas nos nossos dias e entender a importância de conhecer, de buscar a Deus, de a cada dia aprender do Senhor. Se você observa já as primeiras letras deste texto, ele já começa a mostrar então que algumas pessoas parecem ser senhoras ou senhores do saber. Mas esse senhor do saber não é para ensoberbecer, como ele vai na sequência dizer. O saber, na verdade, nos faz humilhados. Quanto mais nós sabemos ou aprendemos de Cristo, mais nós devemos nos humilhar. Quanto mais nós percebemos ou conhecemos o amor de Deus, mais isso nos constrange. Quanto mais eu e você aprendemos do amor do Senhor e aprendemos conhecendo o Senhor através das Escrituras, nós vamos ver que isso deve a cada dia nos fazer mais humildes, mais sensíveis, mais tocados pelo Senhor e mais prontos ao perdão, mais prontos às tratativas do Senhor, mais prontos a viver, então, de uma outra forma. E não como este mundo hoje, aqueles que são os detentores do saber, ou têm alguma detenção nesta vida, pensam ser maiores ou melhores que alguém. Se não tiver o amor, nada funciona. Este apóstolo, quando, salte por favor para o texto do capítulo 13, quando vai falar deste amor, quando ele vai falar de conhecimento, ele entrelaça com o amor em todas as coisas. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ou ainda que eu conheça a língua dos homens, conheça a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A bondade do amor está aqui no 4º versículo. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando o apóstolo Paulo está falando, então, deste amor, quando o apóstolo Paulo se refere a este conhecimento que a igreja deve ter do próprio Senhor Jesus, porque conhecer a Cristo é conhecer os mistérios da vida. Conhecer a Cristo é conhecer a graça, é conhecer o favor imerecido de Deus a nosso favor. Conhecer a Cristo é entender, então, como é a galeria do amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas colocando, isso é comum, colocar em estantes troféus e mais troféus. Se não houver amor, de que vale? De que valem as nossas conquistas se não tivermos amor? De que vale eu e você ganharmos o mundo inteiro sem conhecer amor? De que vale eu e você buscarmos crescimento intelectual sem amor? De que vale eu e você virmos à igreja, conhecermos a palavra, lermos a palavra, sabermos versículos de cor, sabermos livros, histórias bíblicas sem amor? De que vale? Nós estamos vivendo dias em que amor e conhecimento estão distantes, são díspares, não combinam, são antagônicos. E o que Deus quer mostrar para nós a partir das Sagradas Escrituras é que o amor e o conhecimento caminham juntos, são amigos uns dos outros, eles não se desfazem um do outro. Na Idade Média, enquanto as pessoas
eram ainda teocráticas, buscavam Deus, ou o governo de Deus era o centro para todas as coisas, foi surgindo a chamada filosofia. E a filosofia, essa palavra filosofia tem a ver com aquele que é amigo da sabedoria, irmão da sabedoria. E a filosofia, então, parecia querer responder às coisas de Deus, mas esses mesmos estudiosos chegaram à conclusão de que a filosofia é filha da teologia que fala de Deus ou tenta evidenciar conhecimento de Deus. Desde então, da Idade Média, nós vamos passando por esses conflitos, e saímos então do governo ou da perspectiva teocrática e começamos a viver a chamada perspectiva humanista, onde o homem é o centro, onde o homem é o detentor do poder, onde o homem tem todo o conhecimento. E isso aí, tanto com os racionalistas, como aqueles chamados empiristas. Essa época foi chamada de iluminista, porque o homem agora está iluminado por si próprio e alcança conhecimento por si só, e não precisa de Deus para governar, para gerir nada. Deus fica à margem. É como que o conhecimento, a absorção do conhecimento não seja suficiente e Deus não precisa fazer parte da nossa vida. Isso é impossível a um crente genuíno, verdadeiro, viver buscando conhecimento, mas se esse conhecimento não tiver nada a ver com Deus. Isso é um equívoco da vida. Nós necessitamos de Deus, precisamos do Senhor. E hoje, então, depois de passarmos por esse século do iluminismo todo, dessa nova modernidade, depois deste renascentismo todo, nós estamos agora questionando, mais uma vez, a que distância nós estamos do amor. E a pergunta que o texto me faz e te faz é exatamente essa: a que distância eu e você temos conhecimento e esse conhecimento está do amor? A que distância o seu conhecimento está do amor? E o amor a que me refiro, você sabe, é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, como este mesmo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Se você observar o texto, ele diz, se alguém, olha para o texto, versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu nada. Porque quanto mais nós sabemos, mais nós entendemos que menos sabemos. Quanto mais se descobre, menos eu e você sabemos. É estranho, é antagônico, é difícil até de falar isso. Quanto mais eu sei, nada sei. E as piadas ou os jargões vêm, tudo que sei é que nada sei. Embora tudo que aprendi, nada aprendi. A vida cristã nos revela esse cuidado. Se eu e você sabemos alguma coisa, quanto mais sabemos alguma coisa, mais humildes nós somos. Este Paulo que está escrevendo é aquele Paulo que diz para Timóteo que ele era, no outro tempo, insolente, blasfemo, perseguidor. Agora, por conta ou por causa do conhecimento ou da sublimidade desse conhecimento de Cristo Jesus, ele agora é um Paulo humilde. Ele é uma pessoa que agora entende que precisa aprender, que pode aprender, que aprende com os pequeninos, que aprende com os doutos, que em todo tempo está aprendendo. E o que ele, quando transmite conhecimento, faz é transmitir amor. Há uma distinção, irmãos, entre transmitir conhecimento e transmitir conhecimento com amor. O evangelista João diz que Jesus, enquanto andou aqui, estava com seus discípulos, ele os ensinou e os amou até o fim. É deste conhecimento que muitas vezes a igreja ela vai se distanciando, deste conhecimento que de fato revela Deus. O conhecimento que revela a Deus é este conhecimento em que eu me humilho, em que eu sou humilde, em que eu não sou o senhor do saber, ao invés de ser o senhor do saber, eu sou aquele que contribui, eu sou aquele que humildemente ajuda este, ajuda aquele, ajuda aqui, ajuda acolá, faz tudo por amor, porque o amor, o texto diz que o amor edifica. Nós não podemos ser, como falamos ontem e oramos ontem,
lá com as mulheres e falamos aqui com os homens também, e ouvi aqui parte do que os nossos adolescentes ouviram ontem. Nós não podemos ser, irmãos, uma comunidade desconectada de nós mesmos. Nós temos que ser uma comunidade conectada com a palavra, atualizada com a palavra, mas uma comunidade também de famílias conectadas, de irmãos conectados, de servos e servas que estão em todo o tempo edificando um ao outro, crescendo para a glória do Senhor. Quando Paulo está falando desse pronome então de edificar, é aquele que promove o quê? Promove crescimento. Promove crescimento espiritual, emocional, intelectual, saber das coisas, falar de coisas, entender mecanismos, como funciona isso, como funciona aquilo. Todas essas coisas são importantes. Se elas não tiverem amor, nada vale. A conclusão que acabamos chegando é que vale mais ter amor do que ter conhecimento? Não beira isso. Vale ter conhecimento exercitado ou exercido com amor. Se você observar ainda um pouco mais o texto, olha aí, por favor, para o versículo de número 2, versículo de número 3, por favor. Aquele que só quer o conhecimento não aprendeu ainda o que é conhecimento e amor. Versículo 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse obteve conhecimento, porque agora ele é conhecido de Deus, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nesse poder maravilhoso e inacessível que só ele tem, ele se revela a nós, se mostra a nós, e a igreja precisa em todo o tempo viver isso. Amplificando este contexto, Paulo então está falando de ser então uma pessoa experiente, mas ser uma pessoa experiente e agir com amor, cuidado com as pessoas, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas sejam edificadas. E aí sim ele vai entrar nesse contexto, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, como que faz isso, como que não faz isso. Mas antes de passar por esse caminho do pode e não pode, ele vai dizer do que nós devemos ter: conhecimento e amor. Não desvencilhe uma coisa de outra, não separe essas coisas, porque o Senhor quer que tenhamos conhecimento e quer que você tenha amor. Como evidenciar amor nesses dias? Esses dias são maus. Esses dias nós não podemos olhar. Se você está numa esquina, se você está num semáforo, você não consegue mais olhar com amor, porque em todo tempo você está ativo, vigilante, olhando, então pensando que você será assaltado ou assaltada. Como exercitar amor no meio da igreja, da sua comunidade? Olhar para as pessoas, irmãos. Olhar para as pessoas. Notar as pessoas. Conversar com as pessoas. Falar com as pessoas. Orar com as pessoas. Falar de Deus com as pessoas. Esse é o nosso dever. A comunidade cristã não pode perder isso de vista. Lá fora, o mundo jaz no maligno e não age assim. E nós não podemos trazer as coisas do mundo para dentro dessa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Nós não podemos permitir que isso seja maior do que a nossa comunhão em Cristo Jesus. O amor ao mundo não é maior que o amor a Deus. Se o é, a sua vida está equivocada. Se você ama qualquer coisa deste mundo mais que a Cristo, sua convicção de fé está equivocada. Jesus não é o seu Senhor. Conhecer a Cristo é entender que Ele é o tudo para nós. Conhecer a Cristo é também entender esse amor que Ele derramou todo sobre nós. Para nos dar redenção, para nos dar remissão, para tratar o nosso coração, para moldar a nossa vida, para que eu e você agora tenhamos essa nova finalidade na vida, de não andar mais cambaleantes para a morte, mas de andarmos agora conhecendo a verdade, sendo conhecidos do Senhor e também exalando o bom perfume de Jesus. Irmãos, tem muita igreja hoje que é carniceira, cheira mal, pecado reina, podridão não sai, porque falta conhecer amor, o amor de Cristo.
E esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria história, porque quando olhamos para os textos que acabamos de ler hoje, que nós somos enriquecidos no Senhor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, nós somos enriquecidos em toda a palavra de todo entendimento, conhecimento, irmãos. Deus se revela a nós e quer que eu e você intelectualmente entendamos, tanto quanto no coração entendemos. É por isso, então, que Isaías está dizendo lá que eu e você não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. É por isso que eu e você não podemos ser inteligentes para a nossa própria opinião. Este mesmo apóstolo, se você saltar para o capítulo 11, ele vai dizer, se você julgar a você mesmo, ou se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Por quê? Porque eu sou bom. Olha para fulano, fulano é pior do que eu. Conhecimento sem amor. Lembra do Neemias que estudamos agora na escola dominical? Temos feito, eu e a minha casa. Neemias não fica de fora. Como eu e você não podemos ficar de fora e não podemos então achar que alguém aqui é melhor do que alguém, aqui e lá fora. Irmãos, nós não somos melhores que ninguém. E há os que digam por aí que nós somos melhores porque conhecemos a Cristo. E os eleitos? E os que Jesus ainda vai converter? Não se julgue melhor que ninguém. Porque o julgar-se melhor que alguém é mostrar que você não tem Jesus. Que você não é salvo. Quem não tem Jesus, não é salvo. Conseguem perceber então como isso é importante para a nossa vida? Conseguem perceber na prática como a igreja deve ser então a comunidade do conhecimento e a comunidade do amor? Conseguem perceber como isso deve sair da igreja e refletir na minha casa, ou sair da minha casa e refletir na igreja conhecimento e amor e cuidado, dedicação, aproximação, em todo o tempo buscar, ajudar, auxiliar, amparar, dar suporte, fazer a pessoa ir além, dar impulso às pessoas, como isso é importante para nós. Mas eu e você muitas vezes estamos perdidos naquilo que eu chamo de ego, naquilo que nós podemos chamar de eu mesmo. Estou preocupado comigo, não estou preocupado com você. Você está preocupado com você, não está preocupado comigo. Eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro para fazer, eu tenho os meus problemas, mais problemas. Você tem problema porque você não entregou nas mãos de Jesus. Você está carregando fardo aí que não é seu. O dia que você entregar para Jesus, você tem braço para segurar o do seu irmão. O grande problema é que nós não entregamos. E nós achamos sempre que o nosso problema ou a nossa vida é mais importante que a de alguém. O mesmo sangue que foi derramado por mim foi derramado por você. O mesmo. Não foi outro. Foi o mesmo sangue. Então não tem diferença. É por isso que a palavra diz para nós, João fala que não há acepção de pessoas, ou não deve haver acepção de pessoas. Eu e você devemos conhecer, e quanto mais conhecermos, devemos viver, mostrar isso na prática, exercitar, fazer com que eu e você proclamemos entre nós um crescimento do reino do Senhor, como nós lemos em Efésios capítulo 4, que ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, com o fim da edificação, crescimento do corpo de Cristo. É por isso que aqui cada um tem uma profissão, é por isso que aqui cada um faz uma coisa, é por isso que aqui não tem ninguém igual. Porque todo mundo tem alguma coisa para instruir. Todo mundo tem alguma coisa para aprender. E é por isso que nós andamos juntos. Somos tudo diferente, cada um de um jeito. Temperamentos, pelo menos temperamentos devem ser transformados pelo Senhor. Mas modelados pelo Senhor, debaixo desse conhecimento, dessa sabedoria e também desse amor maravilhoso que Deus tem derramado ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, àquela época em que o apóstolo Paulo está escrevendo, conhecimento, através dos escritos, através das ágoras, ou da ágora, que estava lá, que era o mercado, onde os coríntios, os gregos, se reuniam para filosofar, trocar informações, conhecimento. Tudo isso, irmãos, naquela época, ainda além de conhecimento e sabedoria, existia também promiscuidade, coisas equivocadas, pecaminosidade. No templo da deusa Afrodite tinha pelo menos mil
prostitutos e prostitutas esperando ali para corromper. Corromper quem? A quem já está corrompido? Corromper os santos. E hoje não é diferente. As coisas do mundo estão aí também para trazer conhecimento e, se mal usado, ao invés de edificar, corrompem. O apóstolo Paulo mesmo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Onde é que você está aprendendo? O que você está aprendendo? Com quem você tem conversado? Com que você tem edificado a sua vida? Você tem feito a diferença no meio que você está? Você tem adquirido conhecimento de como agir e de como não agir? Você tem exercitado esse amor? É o que o texto está nos provocando aqui, a olharmos para estas coisas. Porque se você olhar do capítulo 8 e seguir até as instruções da ceia, no capítulo 11, Paulo está falando de duas coisas que hoje estão perdendo de vista, estão saindo de moda: moral e ética. Moral é tudo aquilo que eu sei que eu não preciso fazer. Eu não devo fazer, ou tudo aquilo que eu devo fazer, do jeito certo. E ética é eu fazer o certo sem que ninguém esteja vendo. Nós devemos ter isso hoje, irmãos. Eu não faço o certo porque eu sou vigiado por você. Eu devo fazer o certo porque eu conheço a palavra e eu conheço o amor de Deus e devo agir assim. Mas muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de duas caras. Crentes moedas, duas caras. Não, duas caras não, é cara e coroa, né? Mas crente, duas caras mesmo, não sei porquê, porque nunca vi moeda com duas caras, mas vai que erra alguma vez a casa da moeda. Enfim. Mas você já ouviu essa expressão, não? Duas caras. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com esta mesma circunstância em que Paulo está vivendo e escrevendo. Essa palavra duas caras, ela vem lá do teatro grego, onde as pessoas colocavam máscaras. Quando colocavam máscara, a pessoa falava: você estava com uma cara, agora você está com outra. Duas caras. Aqui você é alguma coisa, lá você é outra. Aqui dentro você é ovelha, ali fora você é lobo. Ou até pior, lá fora você é ovelha, aqui dentro você é lobo. Paulo está falando dessas coisas, de moral, está falando de ética, está falando de conhecimento, está falando de amor, coisas que há muito as pessoas vêm buscando, e nós também devemos buscá-las, sim, mas exercidas no amor de Cristo. Tudo que nós aprendermos, seja em qualquer circunstância, seja na cozinha da sua casa, aprendendo uma receita, seja no ofício que você exerce, tudo isso, volte todo esse conhecimento e aplique com amor a Deus. A própria profissão de cada um aqui exige isso, que você seja um bom trabalhador, uma excelente trabalhadora, agindo como? Com amor à sua profissão. Ame a sua profissão, ame o que você faz. Mas muitas vezes nós só conhecemos. Muitas vezes nós estamos fazendo com que o capitalismo que hoje se vive, que alguns condenam o calvinismo, né? Mas não é esse calvinismo, esse capitalismo que nós apresentamos ou lemos nas Escrituras, a partir de Calvino também, escrevendo sobre isso, porque o capitalismo que Calvino ensina muda a Genebra, muda o jeito de viver da Europa, melhora a vida das pessoas. O capitalismo de hoje é o capitalismo sem amor. É a selva. O capitalismo de hoje é: eu quero ser tal coisa porque dá dinheiro. Não é mais o que eu faço por amor à profissão. E algumas profissões, nesse tempo pós-moderno nosso, nós temos ouvido que vão acabar. Estarão na escassez. Algumas profissões, talvez uma das suas. Uma profissão que vai se acabar porque as pessoas não fazem mais por amor, fazem por dinheiro. Nós estamos perdendo o ofício do amor. A igreja não pode perder o ofício do amor. Nós não fazemos coisas porque dá dinheiro. Nós não estamos buscando esse tipo de coisas. Nós estamos buscando aquilo que rende glória ao nome do Senhor, que tributa louvor ao Senhor. Todo conhecimento exercido por cada um de nós, ou apreendido por nós, deve ser o quê? Para a glória do Senhor. Se não houver amor,
você está errado. Se você tem buscado uma profissão para a sua vida, tem trabalhado, tem lutado e nada tem dado certo, talvez falte amor. E o amor que eu me refiro é a Cristo. Porque se você amar a Cristo, você vai amar a sua profissão, vai fazê-la do jeito correto. Se você amar a si mesmo, se você se ensoberbece, se você se acha inteligente aos seus próprios olhos, você sempre vai menosprezar as pessoas. E o amor não tem nada a ver com menosprezo. O amor faz o quê? Nós acabamos de ler. Ele não fica feliz, ele não se alegra com a injustiça. O verdadeiro amor lança o medo embora, irmãos, para nós vivermos o mais excelente da vida, que é o viver bem, viver em harmonia. Conhecimento e amor. Não distancie essas duas coisas. Faça-os conciliar na sua vida. Faça-os convergir na pessoa de Cristo, que mora em você, que está em você, que é o seu Senhor. Façamos isso. Nós não precisamos viver como os iluministas. Nós não precisamos viver agora deixando Deus à margem ou à parte das coisas. Não, nós somos sim teocráticos. O governo é do Senhor sobre a nossa vida. Nós nem perguntamos para Deus as coisas, não consultamos a Deus, não oramos ao Senhor. Nós só olhamos o mercado e falamos, é isso que eu quero. Isso dá dinheiro. E se Deus não quer que você tenha dinheiro? Aí é difícil, né? Aí eu vou abandonar Deus, vou buscar um Deus que queira que eu seja rico. E tem. Tem um Deus que quer que você ame a riqueza. Tem um Deus que quer que você seja soberbo. Tem um Deus que quer que você receba todas as recompensas aqui na terra. E esse não é o Deus dos céus. Esse não é Jesus. Conhecimento e amor. Eu e você devemos exercitá-los, entendendo que nada faz efeito na nossa vida se nós não amarmos e sermos conhecidos por Deus, por aqueles que amam, foram amados e amam. Esse é o dever da igreja. Se nós, irmãos, combinando aqui, se nós observarmos a igreja primitiva, o que permeava o coração da igreja era o conhecimento, entre eles ali exposto, para que eles aprendessem. Lembra de Atos capítulo 2, versículo 42? E perseveravam na doutrina. Queriam aprender, conhecimento transmitido, trocado, ou uma troca de conhecimentos ali. Mas tudo isso em amor. Porque da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Eles tinham amor. E por isso a igreja avançava. Por isso a igreja era simpática. Uma igreja que não ama é uma igreja antipática. Uma igreja chata. Uma igreja onde as pessoas não conversam. Uma igreja onde você é um estranho. Você chega como estranho e sai como estranho e nem é notado como estranho. Ou se é notado é como estranho. Um estranho. Estranho isso. 2 passos atrás. A igreja onde há conhecimento e amor, qualquer pessoa é bem-vinda para conhecer Jesus. O conhecimento está em vós. E as pessoas estão sedentas para conhecer Jesus. Conhecer e exercer. Conhecimento e amor. É um exercício para nós. Para os nossos dias. Que esta palavra entre no seu coração, penetre a sua vida, que você medite sobre isso. O meu conhecimento é com amor ou sem amor? Que eu possa descansar no Senhor, entendendo que eu conheço e vou descansar também no amor que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Seja essa a sua meditação, que você ore pedindo ao Senhor, me ajude a entender o amor e qual é o objetivo da minha vida. Às vezes nós estamos sem objetivos na nossa vida. Já perguntou para alguém? Pergunta para uma criança, o que você quer ser? Algumas até falam. Mas a grande maioria fala, não sei, eu quero brincar. Não está na hora. Não está na hora. Mas tem muitas crianças que já sabem o que querem. Eu e você já passamos dessa fase. Eu e você temos que pedir para o Senhor, me dá
entendimento, Senhor, para eu saber qual é o objetivo principal da minha vida, o que deve estar no meu coração, na minha alma, na minha mente, qual é a força que eu tenho desempenhado para que esse amor aflore. Façamos isso para a glória do Senhor. Conhecimento e amor andam juntos. Vamos orar? Pai, te damos graças por este tempo maravilhoso com a palavra do Senhor. Te damos graças por o Senhor nos chamar a esta ocasião para meditarmos sobre conhecer, mas também de exercer amor. O Senhor nos chama a atenção para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Que haja humildade em nós, Senhor. Ajude-nos a encontrar entendimento, equilíbrio para a nossa vida. Ajuda-nos a ter esse amor que vem também permeado, transbordante de paz. Temos conhecimento e exercemos o amor de forma equivocada e por isso estamos inquietos. Por isso, Senhor, não há paz no nosso meio. Estamos agitados com isso e com aquilo e não paramos para desfrutar do amor do Senhor. Estamos como Marta, Senhor, agitados, querendo fazer isso e aquilo, e até justificamos. Estamos fazendo para o Senhor. Mas há tempo em que nós devemos nos aquietar no Senhor. E eu te suplico aqui, Senhor, a mim e aos meus irmãos, aquieta o nosso coração no conhecimento que temos de Cristo e no amor que dele emana para nós. Revela, Senhor, os teus cuidados a cada um de nós, dando-nos, ó Pai, um meditar de coração agradável ao Senhor. Ajuda-nos a termos uma semana abençoadora, agregadora, uma semana onde vamos aprender, sim, várias coisas e vamos trazê-las para próximo do amor de Cristo, para ver se de fato elas valem a pena. E possamos, ó Pai, meditar em tudo isso e em todo exercício da nossa vida, que haja conhecimento, crescimento e haja amor. Em nome de Jesus, como dele temos provado. Amém.